Boa noite. É sempre uma alegria, uma bênção enorme nos encontrarmos em uma casa espírita. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos ainda saindo dessa pandemia, mas infelizmente vendo guerra no nosso planeta. Então o tema da noite é desencarnações coletivas. Quando muitas vezes nós ficamos a nos questionar o que é isso? Será o acaso que faz com que várias pessoas encontrem a desencarnação no mesmo momento e no mesmo local, como por exemplo num acidente aéreo, numa tsunami, ou mais recentemente os soldados que têm perdido a vida, ou aqueles lá que a gente vê através da internet, as cenas fortes dos velhinhos, muitas vezes alquebrancados, das crianças, enfim, aqueles que perdem a vida coletivamente. Será fatalidade? Determinismo? O que está na raiz dessas grandes provações coletivas, das grandes expiações de massa? Então nós vamos trazer uma história, e uma história verídica que aconteceu aqui mesmo no nosso país. Era tarde de 17 de dezembro de 1961. Lá na cidade de Niterói, o sol era escaldante, era forte, e corria aí a notícia, né? E também estampado a propaganda do grande circo que estaria na cidade. O circo que, apesar de ter o nome de norte-americano, não era americano, mas ficaria numa turnê durante 10 dias. Naquela tarde quente, que beirava então os 40 graus, Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, convidou os amigos para tocar fogo no circo. O crime, ele fazia parte de uma ideia de vingança, idealizado um dia antes, porque Dequinha fora despedido, segundo ele, sem motivo nenhum, e de uma maneira um pouco quanto vexatória, na frente de todo mundo, sendo ali dito impropérios, uma agressão verbal. Então, ele faz esse convite para José dos Santos, conhecido como Pardal, um ladrão que cumpria a pena de 10 anos e que estava agora nas ruas devido à licença. E ele então convida um morador de rua também alcoólatra. Então temos 3 personagens aqui. Então na companhia de Bigode também a companheira, então eles e a companheira Regina e a companheira do Pardal, Dirce, saíram aquele dia de casa para tocar fogo no circo. No meio do caminho, o Bigode compra 1 litro de gasolina num posto, lá seus 20, na época, cruzeiros, não é? E o espetáculo já tinha até começado. O Bigode e o Dequinha, eles conseguiram entrar sem pagar, então eles burlaram, entraram lá por baixo e conseguiram ficar lá nas arquibancadas. Esconderam a garrafa de gasolina num pé de árvore, fora. Pardal então fica do lado de fora com as mulheres e bebendo. Dequinha e o Bigode ocuparam os últimos degraus lá da arquibancada, que lhes dava uma ampla visão do circo, do espetáculo que estava rolando. Assistiram a vários números, chegaram até quase o fim do espetáculo, quando, durante o espetáculo justamente da trapezista, Dequinha teria notado que fora visto por aquele que o dispensou. Então ele diz, está na hora. Bigode ainda o adverte, mas está lotado o circo e temos a maioria aqui de crianças. E ele retruca que nada, eu estou invocado com esse homem do circo. Então os dois saíram, chamaram o Pardal e as mulheres para ver o circo pegar literalmente fogo. Pena que não temos as imagens, né? Não temos a parte tecnológica, mas tem reportagens
da época, inclusive, da trapezista, que diz assim a reportagem, o último salto, porque ela estava lá no alto. Então, Dequinha ordena, jogue a gasolina, o Bigode derrama o combustível sobre as laterais da lona, e então diz, eu já botei a gasolina, agora se você quiser colocar o fogo, né, fica por sua conta, daí da sua cabeça. Dequinha aproximou-se da lona, riscou o fósforo e jogou. A plateia presente era grande, cerca de 3.000 pessoas. 70% eram crianças. A trapezista Nena Stenavonik não chegou a concluir aí o seu número, o tríplice mortal que ela daria, porque ela acaba caindo na rede de proteção, é a primeira que vê do alto e grita, fogo. Naquilo, é lógico, houve o desespero. E a multidão, nós teríamos aí fotos para mostrar, sai correndo, né, como só ia acontecer, fugindo daquele perigo iminente, pelo mesmo corredor que entraram. Porque agora começaram a ouvir o rugir das feras, as feras que estavam presas nas jaulas nos fundos. Era tão assustador aquele rugido das feras quanto aquele fogo. Então, as testemunhas falavam que labaredas subiam sobre o público. Parecia que a lona derretia, aquela lona parafinada, e provocava aqueles pingos incandescentes que parecia que formavam uma visão até mesmo apocalíptica. Na correria, muitos tropeçaram, caíram uns em cima dos outros, porque os outros que vinham atrás acabavam caindo também. E o saldo final que nós tivemos em Niterói, cerca de 500 mortos e outras centenas de feridos. Não é qualquer ferimento, é ferimento do fogo. Os homens foram condenados a 16 anos de prisão e as mulheres foram absolvidos. Passado todo esse tempo aí dessa tragédia, né, ainda ficou uma ferida aberta em Niterói. Teria a imagem para mostrar, o palhaço que sorria agora está em lágrimas. E também as imagens mostrando tudo destruído, como só ia acontecer com o fogo. As imagens ainda mostrariam eles resgatando aqueles que ficaram feridos, e um personagem que nós conhecemos, né, que é familiar nosso da doutrina espírita, José Raul Teixeira, residia em Niterói, tendo lá mais ou menos seus 12 anos de idade. Esse médium espírita que tanto contribuiu para a doutrina espírita, ainda tem contribuído. José Raul Teixeira, um meninote, queria ir ao circo, insistiu com seu pai. E o pai disse não. Quem tem filho sabe o quanto é duro dizer não para uma adolescente. Ele queria, ele ficou triste, e ele ficou sentado na beira da calçada, vendo os amiguinhos passando e até rindo deles, zombando, porque eles estavam arrumados para ir ao circo. Quando da sua casa, Raul Teixeira observa aquela labareda de fogo logo mais. Então nós ficamos pensando, como se dá essa injunção dos fatos, porque tudo levaria a crer que ele poderia lá estar. Será que essas coincidências que fazem um grande número de pessoas acabar a se reunir para padecer juntas, como no incêndio da Boate Kiss, onde a maioria também em Santa Maria, na minha terra, no Rio Grande do Sul, eram jovens. 242 desencarnados, 123 feridos. Como será que a doutrina espírita explica isso? E aí nós vamos para a obra, uma das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, essa obra que quando a gente lê, a gente não sabe o que admira mais, a inteligência com que o codificador fez as perguntas, ou se as respostas que vieram em luz dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar duas questões. A questão 526, onde Kardec perguntou aos Espíritos se era destino daquele homem perecer de tal maneira,
Os espíritos lhe inspiraram, por exemplo, ele subiu na escada, a escada quebrou e ele caiu, e ele desencarnou. Então a pergunta é, os espíritos inspiraram a ideia de subir naquela escada, que teria que se quebrar com o seu peso, resultando daí a sua morte? E ao homem, será que ele foi inspirado a se abrigar quando veio o raio, debaixo, num temporal, ele vai numa tempestade e se abriga debaixo de uma árvore, e aí acaba aí caindo o raio? A árvore não deixaria de ser atingida só por ele estar debaixo? É aquela questão, eu passei ali, a marquise caiu porque eu passei ali, ou eu passei ali porque a marquise ia cair? Então o Criador do universo, ele não ia criar um raio para matar o indivíduo. Do mesmo modo que cada um de nós tem uma necessidade expiatória na Terra, por isso estamos aqui, chega o momento da desencarnação, segundo as leis do merecimento. Nós desencarnamos das mais variadas formas. Falamos há poucos que muitos estão perdendo a vida aí nesta guerra. Mas quem disse que eu com meu esposo, logo mais sairemos aqui, não podemos nos envolver num acidente e desencarnar os dois ou um? Então nós podemos desencarnar vitimados num fenômeno desse coletivo, como podemos hoje à noite dormir e não acordar mais, desencarnar vitimados de um infarte, de algo natural. Então aqueles que são tomados por acidentes, por explosões graves, isso tudo está na pauta das suas necessidades de expiação, de expurgo e de provação. Então, quando nós lemos essas questões a que se refere Allan Kardec, elas servem de introdução para que mais tarde o codificador volte ao mesmo assunto, numa nova pergunta, só que desta feita ele vai refletir de outra maneira. Ele vai perguntar, nós conseguimos facilmente entender a desencarnação de duas pessoas, porque a doutrina espírita tem aparelhamento para nos explicar esses fenômenos, mas o que para nós, ainda mesmo sendo espíritas, é difícil de entender são essas mortes coletivas, onde são tragadas muitas vezes milhares de criaturas, como num tsunami, das mais variadas idades, como no circo, que foi crianças, ou como na boate, que foram os jovens. E lá estão reunidos muitas vezes homens dignos e homens não tão dignos, no mesmo acidente, no mesmo evento. Então, como entender? E agora, quem vem explicar ao codificador é o espírito de Clélia Duplantier, em uma outra obra, publicada após a desencarnação de Allan Kardec. Então, nós vamos encontrar isso lá em obras póstumas. Aqui, nós vamos encontrar o questionamento do codificador nessa mensagem de Clélia, onde ela vai começar a nos informar, a nos esclarecer que na Terra nós cometemos vários delitos, Nós não somos santinhos, senão nós estaríamos nos mundos ditosos, nos mundos felizes, e não nos mundos de expiação e de provação, como o planeta ainda é, porquanto esteja em transição para um mundo melhor. Então nós cometemos vários desatinos como indivíduos. E se nós cometemos desatinos como indivíduos nós vamos resgatar. Então, se alguém consumiu muita droga, muito álcool ou muita comida também, nós vamos queimando o nosso fluido de vida. A gente fica controlando aqui a bateria do celular, mas nós também temos uma bateria. E nós viemos aqui com um programa para viver talvez 80 anos. Mas se a gente vai queimando esse fluido, viveremos menos. E vamos causando marcas, lesões no nosso corpo espiritual. Se porventura alguém não é espírita, Paulo de Tarso chamava o corpo carnal e temos o corpo, lá em Coríntios, e o corpo espiritual, que nós espíritas estudamos
como o perispírito. Tudo vai sendo marcado, tudo vai ficando no nosso campo vibratório. Então, o nosso campo vibratório, depois quando reencarnamos, os nossos centros de força, que é formado pelo perispírito, essas linhas, elas têm uma frequência vibratória. E toda vez que nós cometemos um desatino, nós vamos adulterando essa vibração. Então, tudo fica marcado. E quando nós vamos reencarnar novamente, eis que lá está tudo marcadinho. E vem para o nosso novo corpo físico, impregnando as nossas células. Então, as nossas células, o nosso corpo, vai se reestruturar conforme o nosso campo magnético. Se desarranjado, o corpo sai um tanto quanto desarranjado. E assim por diante. Então, nós encontramos crianças que desde cedo são portadoras de asma, de bronquite. Mas quando nós ouvimos, às vezes até os nossos idosos, né, o nosso avô dizendo: eu fumei até 80, 90 anos, não tive câncer de pulmão. Não teve, mas ficou marcado. E ele vai reencarnar. E aí, quem sabe aí é o nosso netinho, bisnetinho, que nós vamos correr para o hospital, porque veio com asma e com bronquite, identificando o tabagista de ontem. Ou crianças que têm lesões das mais variadas, das mais simples até aquelas mais graves, identificando aqueles que eram alcoólatras, que usavam drogas, enfim. Vem agora ou com mal de Parkinson, ou Alzheimer, com síndrome de Down, enfim. Nós não estamos julgando, estamos explicando à luz da doutrina espírita como que se formou esse campo, essa estrutura neurológica, a partir do sofrimento que a criatura não fez para o trem, ela fez para ela mesma. Mas nós muitas vezes vemos alguém e conhecemos com certeza que cuida muito bem da saúde, não usa droga, não ingere álcool, não come demais, tem uma alimentação equilibrada, é vegano, vai na academia, cuida do corpo, mas maltrata a sua mãe, a cozinheira, a irmã, é grosseiro. Então chega aquele almoço de domingo, nossa, colocou muito alho, porque fez assim, dessa maneira, para não ter outros exemplos aqui. E aí nós nos chocamos, diz Clélia do Plantier, nós trazemos para os nossos dias, quando tem aquela notícia, uma criança nasceu, linda, perfeita, mas foi abandonada lá no esgoto, na caixinha de sapato, que fez aquela criatura. Então reporta-se ela as existências passadas, nasce perfeita, porque cuidou do corpo físico, mas não tem agora um seio familiar, porque descuidou da família. Sendo Deus justo, é justo que cada um nasça na família que merece. Tem os pais que merecem, porque tem débitos muitas vezes com a estrutura familiar. Mas tem aqueles outros que cuidam do corpo, que malha e que cuida bem da família, mas não consegue o emprego. Então nós atendemos até nos atendimentos fraternos, na casa espírita. Às vezes a pessoa diz: eu não entendo, o meu filho só tirava notas altas, fez, não é mais pós-graduação, e aí vai indo, né, mestrado, doutorado, e não acha emprego, não acha na sua área. O que acontece? Aí nós vamos entender com a doutrina espírita que aqueles que lá atrás muitas vezes cuidaram do corpo, cuidaram da família, mas lá no seu comércio eram desonestos. Então tá lá, 1 quilo, eu vou colocar 800 gramas para ganhar uma vantagem. Tudo fica demarcado. Como Deus não erra, disse Chico Xavier. O espírito que passou essa mensagem foi Castro Alves. Castro Alves escreve pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Como Deus não erra, há razão para que todas essas coisas aconteçam.
E então diz Castro Alves, que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas teremos para a mesma luz volver. Então, depois que tivermos dado conta da nossa administração, quitados os nossos débitos, por isso que Jesus disse que a semeadura era livre, mas a colheita seria obrigatória. E o espírito Clélia de Plantier continua explicando, nos apresentando outro quadro. O indivíduo que erra contra si, resgata em si. Que erra com a família, resgata não tendo família. Mas e aqueles que erram em conjunto? Já viu aquela família em que todos são caloteiros, ou em que todos são mentirosos, ou que todos são preconceituosos? Então essa família reencarna. E por que eu fui nascer nessa família? Vou falar de mim mesmo. Em que todos têm câncer, inclusive eu tive em 2018. Minhas duas irmãs, uma no pulmão, outra também no seio como eu, na mama. Ou então a gente diz assim, por que eu reencarnei nessa família que só tem pressão alta, todo mundo tem problema de enxaqueca. A gente não compreende até encontrar a doutrina espírita. Junto cometemos delitos, juntos resgataremos. A ciência materialista vai dizer que tudo é genético e dizem uma meia verdade. Mas antes de entrar em ação a genética, entra em ação aquele desarranjo, o psiquismo espiritual. Então, nós não poderíamos entender como que aquele espermatozoide, ele chegou primeiro, ele foi mais rápido, mas ele veio portador de deficiência. Se ele foi o mais ágil, competiu com tantos outros, ele ganha uma energia espiritual. Então, todo aquele material genético de que sim, nós vamos fazer uso e necessitamos, está ali contido. Os espíritos imantram para que ele consiga ganhar essa corrida e chegar por primeiro, nos viabilizando assim o resgate. Então, as atrocidades cometidas em conjunto elas são resgatadas. E como que se processa essa provação coletiva? Verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao seu passado. Então, só para fins de exemplo, vamos dar um exemplo. Todos vão pegar aquele voo, e quem não está com esse débito, dorme, perde o voo, não é? Chega atrasado no aeroporto, enfim, não está ali. Mas quem está ali? Talvez todos extorquiram juntos, todos foram pedófilos. Diz Raul Teixeira, todos têm o mesmo gênero de débito. E nós vamos agora questionar. E o circo? Quem eram aquelas criaturas lá reencarnadas? Quem sabe daqui a um tempo alguém vem aqui nessa casa ou em algum lugar e faça palestra. Quem eram aqueles mesmos que estão passando lá, nunca justificando as atrocidades, porque disse Jesus, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem venha. Então Chico Xavier vai nos revelar quem eram aquelas criaturas que estavam no circo. No livro Cartas e Crônicas, ditado pelo irmão X, querido Humberto de Campos. Agora, nós temos que fazer uma viagem no tempo, retroceder ao ano 177 da nossa era, lá na cidade de Lyon, nas Galhas francesas. Lá estava reunido o concílio, estava abarrotado de gente. Não se tratava de uma assembleia tradicional, mas junto ao altar estava o imperador. E ali estava sendo discutido nessa assembleia. Marco Aurélio, naquela época, reinava, piedoso. Embora ele não houvesse ordenado nenhuma perseguição direta aos cristãos, ele fazia-se de cego, né? Permitia que se aplicassem com máximo rigor todas as leis
existentes contra eles. Então, a matança era terrível. Ninguém examinava aí as condições, as necessidades. Então, aquela perseguição naquela época ia mulheres, crianças, velhos, doentes, válidos, pessoas prestigiosas ou não. Aquele que se declarasse fiel era perseguido e era morto por causa do Cristo. E muitas vezes eram torturados. Os cristãos de Lyon eram sacrificados, isso no lar, no campo, onde eles estivessem, onde eles fossem encontrados. E naquele dia, justamente, eles estavam decidindo o que eles poderiam fazer de homenagem, porque eles iriam receber ali um representante. Sem contar agora, vamos fazer assim um levantamento, né? Quantos foram entregues até ali, até aquele momento daquela reunião deles, as feras nos espetáculos públicos que nós sabemos, né? As feras entorpecidas que massacraram milhares de vítimas, sempre querendo novos, né? Naquele ano, então, de 177, a noite caía célere e acontecia essa reunião. Eles queriam decidir que espetáculo eles poderiam ofertar ao visitante, que era Lúcio Galo. Ele estaria ali, um cabo famoso de guerra. Ele estaria em Lyon no dia seguinte. Então eles começaram a dar ideias. Quem sabe as nossas bailarinas poderiam, aí pelo vinho abundante, dançar e homenageá-lo. E assim os outros foram dando ideias, até que alguém disse: vamos fazer uma briga de touros selvagens. Excelente! Aí outro gritou: cristãos, as feras já. Essa foi a ideia naquele cair de tarde já noite do ano de 177. Começaram a arquitetar como fariam. Não era um espetáculo comum. Colocaremos na arena, molhada com resina inflamável, cercada por ferpas embebidas em óleo, deixando apenas a passagem para aqueles que forem mais fortes. Depois, demonstrar ao público, incendiaremos toda a área e soltaremos as feras sobre eles, os velhos cavalos ou aqueles que não sirvam mais também para os jogos. Vamos soltar as feras. Realmente, assim se deu. As chamas, as patas dos animais formaram um espetáculo realmente inédito. Muito bem, disseram eles. Então, durante a noite inteira, eles ficaram visualizando que aquilo seria realmente uma grande recepção a Lúcio Galo. E foram buscando os cristãos durante a noite, mais de 1000 pessoas. Buscadas aonde? Nas suas residências humildes. E aí nós vamos pegar mulheres, crianças, velhos, não importava. Todos aos gritos e chorando porque sabiam que encontrariam a morte. E encontraram a morte, queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas daqueles cavalos em correria. Cristão às feras, ano 177. Resgate, incêndio do circo de Niterói, em 1961. Erramos quando olhamos muitas vezes uma pessoa, vamos dizer, acamada, e dizemos: olha só, será que foi suicida na existência passada? O que fez para estar dessa maneira? Às vezes, nós demoramos séculos ou até milênios para termos condições de naquela reencarnação resgatar. Nem sempre os débitos resgatados nessa são da última. Aqui nós temos quase 18 séculos passados sobre aquele tenebroso acontecimento.
Entretanto, a justiça e a lei, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis, que em diversas posições, uns mais aquinhoados, outros menos, muitas crianças, outros mais idosos, se aproximaram novamente, os mesmos espíritos. Agora, em dolorosa expiação, no dia 17 de dezembro de 1961, nessa comovedora tragédia do circo de Niterói. Diz o espírito Emmanuel, mentor de Chico, que fora mentor de Chico, cada sofrimento é uma sombra que se estende do passado e que volta ao presente, a fim de que a transformes em luz. Tivemos um herói nessa ocorrência. Ele não era espírita, mas ele era espiritualista. Dr. Ivo Pitangui, um dos personagens chaves. Ele tem relações lá. As suas feições mostram claramente os traços dele do passado. E esse jovem médico, à época ele era jovem, ele se voluntariou porque ele tinha uma ligação espiritual com esses acontecimentos. Para complicar ainda a situação, os hospitais em Niterói estavam em greve. É que vocês não viram as cenas, né? Ele já um cirurgião renomado, chefe do CTQ, justamente dos queimados, da Santa Casa de Misericórdia, em Botafogo. Ele ouviu pelo rádio o noticiário e ele, então, naquela época, plena Guerra Fria, preocupado com os efeitos da bomba atômica, ele estudou o assunto. Olha como a espiritualidade o preparou para a sua tarefa. Ele estudou muito o assunto queimados e a relação do médico com a comunidade. Ao tomar o conhecimento dessa dimensão que foi essa tragédia, ele reuniu outros médicos, outros profissionais, foi até Niterói e se apresentou então de voluntário. Ali ele organizou um centro de queimados no Hospital Antônio Pedro e passou a coordenar o socorro às vítimas. Olha que interessante, à época, Pitangui foi o primeiro cirurgião a utilizar pele liofilizada, congelada, no tratamento de queimados. Para tanto, ele recebeu 35 mil centímetros de pele de um hospital dos Estados Unidos de doação. E ele tinha, portanto, o material. E ele nunca tinha utilizado. Ele ficou ali meses cuidando dos doentes em Niterói. E outros meses ele ficou tratando as vítimas na Santa Casa, no Rio. Então, durante um congresso na OTAN, em Bruxelas, Pitangui apresentou um relatório e essa tragédia aqui no Brasil foi considerada a maior do mundo em recinto fechado. Foi um chamamento para um outro empresário, José Datrino. Ele era do setor de transportes e ele tinha vários caminhões, ele tinha bastante posses, né? Ele acabou agora sendo chamado de o profeta, né? O profeta gentileza, no dia do incêndio, o que aconteceu com esse empresário? Ele estava dirigindo, diz ele que ouviu uma voz, nós espíritas entendemos esse chamado, para que ele se dirigisse até lá, não sabia ainda do noticiário. E ali ele foi. A sua missão iria começar naquele circo. Ninguém sabe dizer ao certo o que ele ouviu, mas ali ele teve essa antevisão, esse comunicado. Ele estacionou um dos seus caminhões ali, e ali ele começou a distribuir vinho. Lembram? Lá de 177, né? Que eles estavam à base do vinho. E ele, então, distribuiu esse vinho gratuitamente, foi até condenado pelos policiais. Olha, numa tragédia dessas, distribuindo vinho. Ainda ali a cidade estava sob o impacto
da fumaça. Prenderam ele dizendo que ele estava perturbando a ordem. E ele, interessante que ele, depois disso, ele abandona a vida que ele tinha. Quando ele sai da prisão, ele abandona, ele tinha 5 filhos e 18 netos. Ele adquiriu ali aquele terreno ali do circo. Ele fez um jardim muito bonito e ele passou a pregar pelo Brasil todo a gentileza e passou a pintar também, a ser conhecido como o profeta gentileza. São casos inusitados que acontecem, né, nas tragédias. Mas nós não tivemos só essa. Lá no Diálogo com os Vivos, nós vamos ver o incêndio do edifício Joelma, em 1974, em 1º de fevereiro. Lá também há a revelação de Chico, de que aqueles espíritos eram compromissados com a guerra das cruzadas. Então tudo tem uma resposta. Ciro Costa, num soneto, comenta essa tragédia, através aí agora, Herculano Pires. Somente a reencarnação pode explicar essa tragédia. Essas foram realizadas entre o século XI e XIII. Eram guerras extremamente cruéis, com o agravante de serem praticadas em nome da fé cristã. Então, os historiadores relatam, né, atos terríveis também. E nós vamos ter um soneto de Cornélio Pires, Céu de São Paulo, porque o Chico Xavier ouviu o noticiário. E quando ele ouve o noticiário, ele recebe aí para ele pegar o lápis. E recebe esse soneto de Cornélio Pires. Céu de São Paulo, o dia recomeça. O povo bom na rua lida e passa. Nisso aparece um rolo de fumaça. E o fogo para cima se arremessa. A morte inesperada age possessa. E enquanto ruge, espanca e despedaça, a terra unida ao céu a que se enlaça, é salvação e amor, servindo à pressa. A cidade magoada e enternecida é socorro, chorando a despedida, trazendo o coração triste e deserto. Mas vejo em prece, além do povo aflito, braços de amor que chegam do infinito e caminhos de luz no céu aberto. Mais tarde, Chico vai falar que ele via, a gente até hoje, quem viu, quem não viu, tem o filme, inclusive, o nosso amigo Oceano Vieira de Mello, que é cinegrafista, ele comprou os direitos autorais e no final ele colocou extras espíritas para explicar. E interessante que eles foram até o Chico, porque depois teve as psicografias que as pessoas buscaram, né, uma informação até dos seus entes queridos. E lá nesse extra do filme, o Oceano coloca que o cinegrafista não era espírita, que foi lá no Chico para filmar a sessão. E o Emmanuel dá uma mensagem dizendo que tinham que apagar a luz da câmera. O cineasta não é espírita. Ele diz, como? Não vai aparecer nada. Não vai ter produção nenhuma. Só que vocês assistam lá perfeitamente. A luz dos espíritos presentes não precisou daqueles holofotes e a gravação ficou normal. Mas Chico também recebeu, como eu disse, o soneto de Ciro Costa. Fogo. Amplia-se a voz no assombro em que se espalha. Gritos, altercação, o tumulto domina. O coração se agita, a vida se estraçalha. Tanto fogo a luzir, é mística a fornalha. E a presença da dor reflete a lei divina. Onde a fé se mantém, a prece descortina. Varrem com fogo e pranto as sombras de outras eras. Combatentes da cruz, em provações austeras, conquanto heróis do mundo, honrando os tempos idos. Na terra, o sofrimento, a angústia, a cinza, a escória.
Mas houve ensino além, os hinos da vitória, das milícias do céu, saudando os redimidos. Então, se nós, ele relatou, víamos aqueles rolos de fumaça, ele via uma escada de luz, porque finalmente aquelas almas tinham se libertado. Queda do avião em 74, em Paris. Espírito Silva Ramos, versos do soneto Culpas, também através de Chico Xavier, explicando: os séculos se vão marchando em luz e treva. Um dia em mar aéreo, enorme neve leva os piratas de outrora, e a justiça divina surge a morte no ar. A aflição se renova, preces, gemidos, e ais de coração em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. Então, a humanidade morre em bacanais horrendas, manda o bezerro de ouro, e qual dragão rapina os princípios da fé a enterrá-los nas lendas. Chega Moisés, a lei, e aclama a voz divina. Séculos vêm e vão, em loucuras tremendas, surge o monstro do vício a morder e domina. Nasce Jesus, o amor, descerrando outras sendas, e ergue a força do bem por excelsa doutrina. Segue o passo do tempo, e eis que por toda a terra os chacais do ateísmo e as hienas da guerra, os fracos e infelizes. Mas Kardec, a razão, estende luz à história, desponta o espiritismo, o evangelho em vitória, traçando ao mundo aflito as novas diretrizes. Isso na próxima encarnação, tudo de uma vez. A gente aqui já reclama que o nosso carnezinho está pesado, como brincava o nosso irmão Hugo Gonçalves, do Centro Espírita Allan Kardec, quando entre nós em Cambé, que viveu até os 100 anos, esse missionário dizia: eu estou vivendo conflitos, muitos, até Chico Xavier procurar uma explicação, e ele traz esse soneto. Então tudo isso se confirma pela reencarnação. Sem a reencarnação seria difícil compreender o porquê. Na verdade, quando Chico diz que essas almas subiram em luz, é porque finalmente resgataram seus débitos e as suas consciências agora estão limpas. Foram recebidos por espíritos de luz. Na espiritualidade, agora, libertação. Então, para finalizar, nós gostaríamos de dizer que Deus é bom todo o tempo todo Ele é bom. Aproveitemos a nossa reencarnação. E quando cenas fortes como tem chegado aí via rede social, até nós chegarem, compreendamos que Deus não está ausente, mas façamos a nossa prece pelo planeta, por aqueles que detêm o poder na mão, pelos desencarnados que estão ali a instigar. O resultado era para o vizinho do lado, não era para mim. Senhor, pela oportunidade da quitação e da libertação, pela atenção de vocês, muito obrigada. Fazer a prece, né? Nosso irmão pediu para a gente se manter na vibração elevada. Os familiares vitimados por este vírus, muitos de nós que temos parentes, talvez, passando por essa provação. Nós mesmos aqui, cada um de nós, estamos passando, Senhor Jesus, por uma provação. Então, em uníssono, nós te pedimos, infla em nós, Senhor Jesus, a fé, de tal sorte que nós tenhamos. Rubinhai-o, Senhor, porque chega a hora da grande transição. Logo mais, nosso planeta